Vamos passar ao exercício número 3 e neste exercício vamos particularizar a análise dos fatores associados à fatorização por fator comum em evidência. O enunciado é então o seguinte: copie e completa cada uma das seguintes igualdades. Verificamos que nestas igualdades temos exatamente a fatorização por fator comum em evidência e vamos preencher o espaço em vazio com exatamente os respectivos valores. Significa então que, relativamente aos 7 métodos para fatoração, nós vamos analisar em pormenor, uma vez mais, a fatoração por fator comum em evidência. Neste caso, a estratégia que nós devemos seguir para determinar as parcelas do segundo fator da fatoração. Temos então a primeira expressão: 5a mais 5b é igual a 5 que multiplica uma adição de duas parcelas. Significa então que nós transformamos a nossa expressão num produto de dois fatores, em que o primeiro fator é o fator comum, neste caso é o 5, e o segundo fator é constituído por duas parcelas. E é constituído por duas parcelas porque a nossa expressão tem exatamente duas parcelas. Sendo que a primeira parcela do segundo fator será exatamente igual ao quociente da primeira parcela da expressão pelo fator comum, exatamente igual a A. E a segunda parcela será exatamente igual à segunda parcela da nossa expressão a dividir por fator comum, que é igual a B. Portanto, a estratégia é esta que nós devemos seguir quando aplicamos a fatoração por fator comum. Obtemos sempre um produto de dois fatores, em que o primeiro fator é o fator comum e o segundo fator tem tantas parcelas quantas a da nossa expressão algébrica inicial, e as respectivas parcelas obtêm-se dividindo a respectiva parcela da nossa expressão pelo fator comum. À linha B temos então 3y menos 2xy vai ser igual ao produto de dois fatores, em que o primeiro fator é o fator comum e o segundo fator é as divisões das respectivas parcelas da nossa adição algébrica pelo fator comum. Este exemplo já é ao contrário do anterior. No anterior tínhamos o fator comum e pretendíamos determinar as parcelas. Neste caso temos as parcelas do segundo fator e pretendemos determinar o fator comum. Sendo então a parcela 1, 3y, e a parcela 2, 2xy, estamos a ver que o fator comum é exatamente y, de onde aquele espaço deve ser preenchido com a letra y. À linha C, x mais x ao quadrado menos x ao cubo é igual a x que multiplica o segundo fator. Neste caso verificamos que existe um fator comum, que neste caso é x. A primeira parcela é x, a segunda parcela é x ao quadrado e a terceira parcela é x ao cubo. O fator comum é então x. E depois temos o segundo fator constituído por três parcelas, que são exatamente a quantidade de parcelas que tem a nossa expressão algébrica inicial. Cada uma destas parcelas obtém-se dividindo a respectiva parcela da expressão inicial pelo fator comum. Ora, x a dividir por x vai dar 1, cá está 1. Depois temos x ao quadrado a dividir por x, x ao quadrado a dividir por x vai dar x. E depois temos 6x ao cubo a dividir por x vai dar 6x ao quadrado. Fica então 1 mais x, não é x ao quadrado, porque x ao quadrado a dividir por x dá x, tem aqui este expoente não devia existir, menos 6x ao quadrado. À linha D, temos 8x menos 6y é igual a 2, que multiplica um binómio. Por aqui podemos verificar que o fator comum é 2. Confirmemos então através das respectivas parcelas. A parcela 1 é 8x, ou seja, vai ser 2 ao cubo vezes x. E a parcela 2 é 6y, ou seja, 2 vezes 3 vezes y. O fator comum aqui é exatamente apenas o número 2. Por isso é que aparece aqui o 2 em evidência. Depois vamos obter aqui uma adição algébrica de duas parcelas. Duas parcelas porquê? Porque a nossa expressão também tem duas parcelas, em que a primeira parcela, que vai ser a primeira parcela da nossa expressão algébrica, é dividir por fator comum. 8x dividido por 2 dá 4x. E a segunda parcela vai ser 6y a dividir por 2, ou seja, 3y. À linha E, temos 6ab mais 2b e aparece então no segundo membro um produto de dois fatores, em que o primeiro fator é um fator comum e o segundo fator é uma adição algébrica de duas parcelas
que resulta exatamente da divisão de cada uma das parcelas da nossa expressão algébrica por esse fator comum. Então temos como primeira parcela 6AB, ou seja, 2 vezes 3 vezes AB, e como segunda parcela 2B, o que significa que o fator comum é 2B. Dividindo então a primeira parcela da nossa expressão, que é 6AB, ou seja, 2 vezes 3 vezes AB, é dividido pelo fator comum, que é 2B, simplifica o 2 com o 2, o B com o B, e fica então 3A. Então a primeira parcela deste segundo fator é 3A, e a segunda parcela é 1, que é a divisão entre a segunda parcela da nossa expressão algébrica, que é 2B, é dividido pelo fator comum, que é 2B, vai dar 1. Temos então que 6AB mais 2B é igual a 2B, que multiplica 3A mais 1. Vamos finalmente à linha F, a última deste exercício. 2AB mais 6A ao quadrado B menos 4AB ao quadrado vai ser igual ao produto de dois fatores, em que o primeiro fator é o fator comum desta expressão algébrica e o segundo fator são três parcelas que resultam da divisão das respectivas parcelas da nossa expressão por esse fator comum. Então a primeira parcela é 2AB, a segunda parcela é 6A ao quadrado B, ou seja, decompondo 6 em fatores primos é 2 vezes 3 vezes A ao quadrado B, e a parcela 3 é 4AB ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2, AB ao quadrado. O fator comum entre estas três parcelas é então 2AB. Significa então que 2AB vai ser o nosso primeiro fator desta multiplicação, e depois temos um trinómio. A primeira parcela desse trinómio é exatamente a primeira parcela da nossa expressão algébrica, que é 2AB é dividido por 2AB, vai dar 1. A segunda parcela vai ser 6A ao quadrado B é dividido por 2AB. 6A ao quadrado B é 2 vezes 3 vezes A ao quadrado B é dividido por 2AB. Simplificou 2 com o 2, o A, um dos A's com, e B com o A e B do denominador, e fica então 3A. E finalmente a terceira parcela é dividir 4AB ao quadrado por 2AB, vai dar então 2B. Então o nosso trinómio 2AB mais 6A ao quadrado B menos 4AB ao quadrado vai ser igual ao produto de dois fatores, em que o primeiro fator é o fator comum 2AB e o segundo fator é este trinómio 1 mais 3A menos 2B.